Vamos trazer o assunto aqui também para perto da gente, para a região metropolitana de Campinas, para nós falarmos sobre o mercado imobiliário. Sugestão também dos nossos ouvintes, afinal de contas, estamos em uma cidade que não para de crescer. A cada dia mais, com novos empreendimentos, com mais gente escolhendo Campinas para morar, com construções em áreas centrais, em áreas descentralizadas e com perguntas que ficam na cabeça de todos nós. Até quando Campinas cresce? Até onde Campinas vai se expandir? E o quanto está mobilizado também o mercado para atrair mais investimentos para a cidade? O nosso convidado presente aqui nos nossos estúdios na Rádio Bandeirantes Campinas é o Mauro Macedo, que é diretor regional da ABMI, Associação Brasileira de Mercado Imobiliário, do Mercado Imobiliário, e CEO da imobiliária Home Hunters. Mauro, muito obrigado por atender o nosso convite. Um ótimo dia para você. É um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. O prazer é meu, Heitor, estar aqui com vocês, todos no estúdio aqui da Band News e principalmente ter a oportunidade de falar do mercado imobiliário, que é um item que está na vida de todos nós, poder falar e orientar todos os ouvintes aqui da Band News. Não tem um dia que nós não recebamos mensagens que a gente não veja aqui no nosso WhatsApp da Rádio Bandeirantes Campinas, mensagens a respeito de crescimento da cidade. Novos empreendimentos, prédios construídos em diversas áreas. Isso é uma sensação que nós temos ou isso de fato é comprovado pelos números que Campinas está crescendo muito, principalmente de forma vertical? Não, é comprovado sim, está crescendo demais. Basta ver a quantidade de incorporadoras de outros estados que vieram aqui para Campinas e têm lançado produtos, principalmente produtos de alto padrão, entre outros, né? Mas também se vendeu muito na região aqui o produto econômico, Minha Casa Minha Vida. O ano passado, ano retrasado, houve muito recurso para isso. E as cidades, quando a gente pensa em Campinas, a gente pensa na região metropolitana, em todos os municípios, os 19 municípios, que são às vezes como se fossem bairros, né? De Campinas, emendam cidades Valinhos, Vinhedo, Sumaré, Hortolândia. Então, assim, a gente pensa de uma forma global. Tem, sim, bastante investimento e muita coisa por vir, uma área de expansão enorme, principalmente na região do shopping Iguatemi, caminhando lá para Mackenzie, para Sousas, é uma área de expansão nova. E houve uma mudança de zoneamento também recente, coisa de ano atrás, que alterou, por exemplo, o zoneamento do bairro Nova Campinas, que é um bairro muito desejado e vários empreendimentos verticais estão em construção e começaram a ser entregues, assim como os bairros circunvizinhos. Por exemplo, o Jardim das Paineiras é o meu palpite da próxima valorização e de um bairro que tem muitas casas residenciais hoje, como aconteceu com a Nova Campinas no passado, mas que vai se tornar um bairro, sem dúvida nenhuma, com uma verticalização grande, com uma qualidade de vida ótima, e está na região que eu estou falando, que justamente dali já vai para a região do Shopping Iguatemi. Agora, esse crescimento, ele vem acompanhado de obras necessárias para a fluidez do trânsito, para atender a população dali com creches, hospitais, outros serviços públicos necessários, ou ainda há uma carência nesse tipo de projeto que não deixe Campinas travada nesse crescimento que a gente vem acompanhando? Sim, todos esses projetos, a gente sabe que o recurso da Prefeitura Municipal de Campinas, por exemplo, é limitado para fazer essas benfeitorias. Então, o que a Prefeitura tem feito é justamente exigir desses incorporadores que façam essas benfeitorias, né? Por exemplo, existem estudos de fluxo de tráfego. Então, você não pode lançar um empreendimento em qualquer lugar, por exemplo, se ele não tiver uma desaceleração. O empreendimento na Norte-Sul, por exemplo, que é uma avenida, uma das mais valorizadas de Campinas, é alto fluxo. Então, o novo empreendimento que é lançado, ele tem que ter uma área de desaceleração, necessariamente, dos veículos, para poder abordar o prédio, entrar no prédio. Ele não pode simplesmente parar um veículo no meio da pista e ele virar, né? Esse é um exemplo. Mas a prefeitura faz... aliás, não é a prefeitura, para se aprovar empreendimentos como esse, para se registrar, existem os TACs, os termos de ajuste de condutas, que é uma coisa, e existem também o que são chamados de reciprocidades. Então, assim, se é necessário alargar uma avenida para que aquele empreendimento grande, por exemplo, de 4 torres, vai gerar um fluxo muito grande,
vamos dizer, os órgãos que aprovam isso, desde o registro, cartório, prefeitura, eles exigem que o incorporador faça esse investimento para que se possa ter o empreendimento lá. Mas isso também onera, né? Onera os incorporadores, porque eles acabam fazendo coisas que a municipalidade deveria fazer. E no final da história isso vai cair no preço do empreendimento. Então, respondendo, Heitor, a sua pergunta, sim, tem que ser planejado, são planejados essas benfeitorias necessárias, inclusive empreendimentos econômicos como creche, às vezes eles incumbem uma incorporadora de fazer uma creche, fazer uma praça de lazer, né? Elas são feitas, só que elas estão sendo terceirizadas com a iniciativa privada. Nath Lucchesi, nós estamos conversando com Mauro Macedo, diretor regional da ABMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, e CEO da imobiliária Home Hunters, aqui hoje no Manhã Bandeirantes. A gente consegue fazer um parâmetro dentro dos próximos 5 anos, principalmente de assuntos críticos que a gente vai viver nesse mercado imobiliário, o que já tem sido feito de soluções, como que a inteligência artificial, a sustentabilidade são abordadas dentro desses próximos 5 anos? A gente tem essa resposta já? Sim, vamos separar em 2 segmentos distintos, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um bairro fantástico, que é sonho de consumo de todo mundo, por exemplo, Cambuí, que Sim. tem todo o comércio, os melhores restaurantes, bancos e tudo isso, porém, tem vários empreendimentos que, não que estão obsoletos, mas assim, que já não são mais o que as pessoas desejam hoje, faltam coisas. Por exemplo, nesse caso, existe uma oportunidade de fazer retrofits, de transformar esses empreendimentos que são maravilhosos, mas faltam, às vezes, áreas de lazer, faltam, por exemplo, pet place. O pet hoje é um item essencial na escolha do imóvel. Há vários casais que acabam optando por não ter filhos e tem pets. Então, hoje faz toda a diferença você ter um empreendimento com pet place, por exemplo, ou não tem, porque você desce com toda a segurança e você pode ter o seu pet se exercitando, você pode dar um banho nele. Estou dando um dos exemplos. Então, assim, bairros mais antigos vão ter que sofrer um retrofit e os bairros novos de expansão, como essa área que eu citei, eles já têm que ser planejados para tudo isso. Uma das coisas que está acontecendo é uma descentralização. Então, assim, para se criar um bairro novo, tem que haver escola nesse bairro, creches nesse bairro, se for perto de algum atendimento médico também, os postos de saúde, né? Somente bairros econômicos são planejados para isso, porque os bairros econômicos são feitos mais distantes, em áreas da cidade que estão mais longe do centro. E, portanto, tem que se criar toda uma infraestrutura para isso, né? Então, eu vejo, sim, as duas coisas. As novas incorporadoras bancando todo esse novo hábito que os consumidores têm. Isso tem que ser preconizado e, portanto, as benfeitorias também têm que ser feitas quando os bairros estão mais afastados do centro da cidade. E também essa situação dos bairros mais antigos que continuam sendo muito bons por conta da localização que eles têm e de tudo que o próprio bairro oferece. A pessoa desce a pé, por exemplo, no bairro do Cambuí, e ela faz milhões de coisas a pé. Então também não precisa que o prédio tenha tudo, porque tem um pet play em cada esquina, uma farmácia em cada esquina, né? Então esse movimento, as pessoas, resumindo, querem comodidades além da segurança. E ou elas estão num bairro que tem tudo, ou elas têm que estar num condomínio que oferece tudo. Segurança para os filhos, para descer uma babá e ter um espaço kids, né? Uma academia é obrigatório. Todo mundo quer se exercitar no próprio local. Um monte de gente trabalha home office. Então esses movimentos têm acontecido, vão continuar acontecendo fortemente. Mauro, me corrija se eu estiver enganado. Quando a prefeitura, por exemplo, faz uma análise de que vão construir novos prédios em um determinado bairro, a prefeitura determina que a contrapartida seja a construção, por exemplo, de um viaduto ou alguma saída que desafogue e não cause um trânsito ainda maior para aquela região. Se não for feita essa obra, a construção do prédio também fica embargado, correto? Sim. Na realidade, não é embargado, porque para você começar uma obra, você já tem que ter um alvará de construção. Então, é de se imaginar que a Prefeitura Municipal de Campinas não vai emitir o alvará que possibilita iniciar a obra sem ter assinado exatamente o que você comentou, sem estar certo a contrapartida que a construtora, a incorporadora tem que fazer
para que aquele empreendimento viabilize no local. Agora, digamos que as torres fiquem prontas, entregues aos clientes, aos proprietários, e a obra viária não fique pronta. O que acontece numa situação como essa? Libera mesmo assim? Aí sim pode haver uma interdição e a prefeitura pode, por exemplo, não emitir o habite daquela obra. O habite é a fase final, né? O nome já diz, tá pronto para ser habitado. Então ela tem uma segunda oportunidade, por exemplo, de não emitir o alvará de conclusão de obra, porque a obra em si pode estar pronta no empreendimento, mas está faltando a contrapartida. E se começam a entrar pessoas nesse empreendimento e não tiver a via principal que vai desafogar, vai gerar conurbação no tráfego e tudo isso. Então a prefeitura tem tanto de início, quando ela autoriza e por todos os meios, inclusive cartório, tudo que sai é o registro de incorporação, que é o mais sério, não se pode vender sem esse registro. E nesse registro, se tiver algum termo de ajuste de conduta ou qualquer reciprocidade, ele tem que estar lá determinado, tem que estar escrito. Então, no primeiro momento, tem como a prefeitura segurar se não houver esse compromisso, mas você tem toda a razão, Heitor. Pode-se assinar um compromisso e lá na frente não cumprir o prazo, não fazer. Aí a prefeitura tem o segundo momento, que é não emitir a conclusão de obra, que é um documento muito importante, não emitir o habite, enquanto não seja feito as benfeitorias necessárias para que aquele empreendimento funcione naquele local. Tem muita obra em Campinas travada por isso? Não, eu diria que não. Excepcionalmente acontece de uma incorporadora deixar por último essa parte e acabar atrasando essa parte comum. Mas como a incorporadora tem interesse de vender e depois de entregar esses imóveis, ela tem interesse que dê tudo certo, que ela consiga a conclusão de obra, que ela consiga o habite, porque tem muita coisa também. Muita gente compra e esse pagamento final, que é o saldo devedor, ele depende de uma conclusão de obra e de um habite, né? Quando você desmembra as matrículas em matrículas menores por unidade, já tem que ter uma série de documentos desses concluídos. Então a incorporadora não tem interesse nenhum. Se ela aceitou que vai ter esse ônus de fazer a benfeitoria, ela tem que fazer, senão ela mesma vai ser penalizada. Porque se ela não entregar também toda a obra no prazo, ela vai começar a receber processos dos condôminos que compraram. Então, eu não tenho visto problema, muito pelo contrário. As incorporadoras que estão em Campinas, mesmo as que vieram de fora, várias vieram do Paraná, de outros estados, de outras cidades, elas têm que cumprir todos esses termos de ajuste de conduta, tudo isso porque é interesse delas e dos condôminos. Nós estamos conversando com Mauro Macedo, diretor regional da ABMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, e CEO da imobiliária Home Hunters, Nath Lucchesi. E o uso da inteligência artificial? Eu gosto de bater nesse ponto porque pós-pandemia, muito se mudou, como você disse, o hábito também do consumidor mudou quando se fala em mercado imobiliário. Como que foi incorporado a inteligência artificial nesse mercado também? Olha, eu sou um entusiasta da inteligência artificial. Eu acho que ela não vem para tirar o lugar de ninguém, muito pelo contrário. Ela vem para ajudar, inclusive, tarefas que são sequenciais e que podem não necessariamente ser feitas por um ser humano, a inteligência artificial pode fazer. Então, eu sou um fã inconstitucional da inteligência artificial, não tenho medo dela e acho que ela pode ser muito bem usada para o bem. Né? O brasileiro é muito criativo, ela também poderá ser usada para o mal e a gente tem que ter cuidado, porque hoje eu posso pôr a tua voz com a sua imagem falando comigo o que eu quiser que você fale. Isso é um risco. Mas vamos imaginar que vai ser usado para o bem, já está sendo usado para isso. Tem muitas oportunidades da inteligência artificial ser usada. Por exemplo, eu tenho estudado muito a área de administração condominial. Você ter um condomínio grande, com 4, 5 torres, e propiciar uma convivência saudável e amigável entre todos esses condôminos. Você imagina um condomínio que tenha lá suas 25 torres, 25 andares cada uma e 4 torres. Nós estamos falando de 100 famílias habitando o mesmo espaço. Onde entraria a inteligência artificial? Você pode ter uma inteligência artificial para agendamento das áreas comuns de lazer, né? Por exemplo, se a pessoa quer no final de semana fazer um churrasco, qualquer coisa, pode ser usado para isso. Ela mesmo pode ver as datas que já estão bloqueadas, se houver alguma desistência, colocar a pessoa que estiver na fila. Nós não precisamos de um ser humano para fazer isso. A inteligência artificial pode fazer. Eu dei um exemplo entre vários, né? Por exemplo, se quiser um outro, o imóvel que é entregue tem muitas demandas, né, que acontecem na área comum e tudo isso, assim como tem nos próprios imóveis. Sim.
Também podemos usar a inteligência artificial para fazer essas ocorrências, monitorar se estão sendo feitas, né? Podemos ter uma inteligência artificial para nos monitorar todas as garantias que uma incorporadora tem que nos dar até o final dos 5 anos, com as suas respectivas datas, porque existem equipamentos que têm uma garantia de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, mas durante os 5 anos a incorporadora tem que dar garantia de uma série de equipamentos que estão lá, do material que foi usado, tudo isso. A inteligência artificial também pode ser usada aí. Mauro, a Home Hunters, ela é uma empresa que já está há 30 anos no mercado imobiliário em Campinas, então você pegou diferentes gerações em busca desse sonho da casa própria, do seu espaço próprio, da formação de uma família. Você destacou agora há pouco que hoje você tem famílias às vezes menores, casais que optam por não ter filhos, têm um pet. Isso muda a forma de buscar também o seu imóvel, a sua casa. De 30 anos para cá, o que mudou no perfil desse cliente? Ele busca mais segurança, mais localização? E o que mudou nos empreendimentos? Porque a sensação que a gente tem é de que os apartamentos estão cada vez menores e buscando áreas de serviço, em que a pessoa antes, talvez 30 anos atrás, ela fosse sócia de um clube e hoje ela troca o clube pelo condomínio que ela paga. O que mudou no perfil e nas construções em Campinas nesses 30 anos de experiência que você tem na cidade? Nossa, Heitor, mudou bastante. Desde o perfil do consumidor ao hábito do consumidor, muito mais intensamente pós-pandemia. Hoje, tem pessoas que falam que o jovem não vai comprar mais imóvel por conta da mobilidade. Eu não creio nisso. O jovem está comprando... Primeiro vamos identificar quem que é o nosso jovem de hoje. O jovem de hoje, ele está saindo de casa nos seus 40 anos, 35, 40 anos. Então não é aquele jovem de 20 que saía na minha geração, que estou com 60, já não é mais aquilo. Então assim, na sua grande maioria, o brasileiro quer ter a casa própria. E geralmente ele quer ter a casa própria na sua cidade de origem, onde eles têm os parentes e tudo mais, sem perder muito a mobilidade. Então, o que mudou hoje? A gente tinha empreendimentos com quartos maiores, com uma série de coisas e praticamente nada de lazer. Depois da pandemia, os condomínios clubes, que são justamente esses que você citou, que tem tudo embaixo oferecendo, um container de conveniência, uma bela academia, uma piscina, às vezes indoor aquecida, às vezes aberta, um espaço kids, um pet place, né, que você possa exercitar o seu cão lá embaixo, com toda a segurança. A segurança, ninguém abre mão. Quem tem poder aquisitivo vai preferir condomínios fechados. Então, vou até tirar ela de lado. Vamos situar a segurança. O que as pessoas estão buscando hoje? Elas querem um condomínio clube que de repente também tem um espaço de home office, porque o espaço em casa pode ser bem pequeno e com uma boa internet. Então isso é um fator decisório hoje. Não vai ter o vizinho martelando no andar de cima atrapalhando a reunião. Exatamente. Então esse planejamento é bom. Quer ver uma coisa nova que os condomínios não têm? E mesmo o meu, que eu moro, eu chego hoje no meu condomínio, tem tanta mercadoria do Mercado Livre, iFood, que tem que ter espaço para os porteiros aparecerem no meio de tudo aquilo para entregar para a gente. Então, os novos condomínios têm que planejar, que hoje as pessoas pedem muita coisa online. Então, há de se prever isso. Já tem condomínios fazendo áreas para receber, por exemplo, o iFood, que você pode receber uma compra que tem que ficar gelada, você não está em casa, e de repente o supermercado te manda e já tem uma câmera fria. Você vai chegar à noite na sua casa e vai buscar a sua compra. E não vai estragar a manteiga, o leite, o que quer que você tenha encomendado. Assim como uma comida quente, né? Você recebe um iFood e você pode ter um local para ficar ali, se a pessoa se atrasar, lá no trabalho home office. Depois ela vai ali, pega e vai ter a comida na temperatura correta, né? Então, isso hoje é muito valorizado, né? Condomínios clubes que ofereçam tudo. As pessoas hoje pagam um metro quadrado. De repente, vamos falar de um estúdio que está na moda, um estúdio pequeno e tal. Estúdios estão sendo vendidos aí de 25 a 30 mil reais o metro quadrado. Você fala, mas é uma loucura. Como pode pagar 30 mil reais o metro quadrado num estúdio de 30 metros, de 25 metros? Mas a pessoa não está comprando aqueles 25 metros. Ela está comprando tudo o que oferece na área de lazer. Aliás, pela lei, ela está comprando mesmo, ela tem uma fração ideal de toda aquela parte comum de lazer. Então, o que ele busca?
Uma pessoa que vem de fora, Heitor, da cidade, vem aqui para Campinas. Acontece muitas pessoas virem estudar aqui, arrumam emprego aqui, muita gente do sul de Minas, tudo, e acaba ficando por aqui, né? Então, a pessoa fica na cidade. Aí, o que ela quer? Para ela entrar num clube aqui em Campinas, os melhores clubes da cidade, tem aí as luvas de 100 mil reais. Assim, é proibitivo para uma pessoa que chega de fora. Mas se ela tiver um condomínio clube, onde ela tem academia, ela tem piscina, ela tem tudo lá, no preço do condomínio, ela não se importa de pagar um condomínio de R$ 1.500 por mês, desde que aquilo ofereça tudo para ela. Ela não precisa de um clube, como você bem citou. Uhum. Então, essa mudança está havendo. As pessoas querem segurança e comodidade a um passo ou na palma da mão. Aí vem a inteligência artificial também, que pode estar na palma da mão, monitorando uma série de coisas. Estúdio é o que antigamente a gente chamava de kitnet. Exatamente. É o nome mais bonito. É que as kitnets, elas não tinham todo o restante que a gente tem no estúdio hoje, que é justamente a área que eu comentei. Mas exatamente isso. É uma kitnet melhorada, né? Com toda uma carinha, uma apresentação para os jovens. Mas é uma kitnet que você tem lá uma lavanderia Omo ou qualquer outra junto no próprio local, que não é uma lavanderia, que é um ponto de encontro dos jovens. Enquanto tá lavando a roupa, eles estão se conhecendo, estão ali, né? Fazendo alguma outra coisa. Então, é isso que as pessoas querem. E não é só o jovem, né? A gente tem também os casais que já os filhos cresceram, que saíram e estão voltando para apartamentos, querem estar, por exemplo, no Cambuí. Eles também querem, eles têm um pet também. Muitas vezes na solidão deles, o pet virou filho para casais mais velhos. Então, isso hoje, uma incorporadora, construtora que não pensar nas necessidades atuais, na vida atual, e lançar um produto que não contempla isso, está fadado por sucesso. E as que já pensaram isso e estão entregando produtos, pensaram as tendências 5, 6 anos atrás, estão aí. Os produtos vendem e continuam vendendo muito rápido, desde que tenham tudo que as pessoas querem. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Mauro Macedo, CEO da imobiliária Home Hunters, diretor regional da ABMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. Mauro, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, tirando algumas dúvidas, trazendo alguns esclarecimentos, falando sobre o mercado imobiliário na região metropolitana de Campinas. Espaço sempre aberto para esse assunto aqui na nossa programação e convite aberto para próximas visitas, próximos bate-papos. Nossa, Heitor, eu que fico lisonjeado de ter essa oportunidade e estar aqui com vocês e falar com todos os ouvintes. Eu estou à disposição para quando vocês precisaram. Na realidade, eu que estou muito orgulhoso e lisonjeado de estar aqui hoje. A felicidade é toda nossa.